Olá, sejam bem-vindos ao canal Túnel da Realidade. Hoje falaremos acerca de um assunto muito importante para o nosso propósito na Terra e salvação em Cristo Jesus. Lembrar que no vídeo passado falamos do pecado, que o pecado é a grande barreira entre Deus e o homem, que também está descrito neste vídeo. Hoje falaremos do porquê Jesus veio à Terra. Meu irmão e minha irmã, lembrar que é do conhecimento de todos que Jesus Cristo morreu numa cruz, mas poucos sabem dizer o porquê. Para você que já sabe, gostaria que assistisse este vídeo, e para aquele que está na dúvida e que não sabe, também gostaria que assistisse o vídeo até ao fim. Os versículos citados gostaria que confirmasse na sua Bíblia e examinasse os mesmos. É bom saber a verdade e crer nela. Por que Jesus veio à Terra? Lembrar que Jesus estava num lugar de glória, amor, paz, alegria. Então, por que o Filho de Deus veio à Terra? Um lugar de trevas, inimizades, guerra e fome, até morte. Os evangelhos indicam fortemente que Jesus veio à Terra por causa da igreja. Ele veio plantar os fundamentos, dizer que Jesus não escreveu um livro, nem construiu uma escola. O único resultado do ministério de Jesus é a igreja. Ele veio chamar por meio do seu ministério, morte e ressurreição, um povo que ele chamou de sua igreja. Assim diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Com a ajuda dos evangelhos, podemos ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo viu na terra durante o seu ministério terrestre. Ele, durante o seu ministério, visava preparar o público e os seus ouvintes para algo que estava por vir, o reino dos céus. Ele pregou sobre isso, preparou tudo e comprou com o seu sangue. Após a ressurreição e pouco antes da sua ascensão, Jesus Cristo ordenou que seus apóstolos esperassem em Jerusalém até que recebessem poder do alto. Após o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste, os apóstolos pela primeira vez deveriam pregar o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Assim diz o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 46 a 49. E lhes disse Jesus: as Escrituras dizem que o Cristo sofrerá e ressuscitará no terceiro dia, e que o arrependimento para o perdão dos pecados será proclamado em seu nome para todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas fiquem na cidade, até que aquele poder lá de cima venha sobre vocês. O livro neotestamentário de Atos confirma que o ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo tinha como propósito de criar a igreja e inaugurar o reino dos céus. Os evangelhos anunciam essas verdades e Atos confirma a anunciação por meio de ilustrações vividas. 10 dias após o derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, assim descreve o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1 a 4, o Evangelho da vida, morte e ressurreição de Jesus foi pregado pelos apóstolos pela primeira vez, convidando quase 3.000 almas a aceitarem o Evangelho do arrependimento e serem batizados para o perdão dos pecados. Assim descreve o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38 e 41. Pedro lhes disse: mudem o seu comportamento e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados de vocês. Então receberão um presente de Deus, o Espírito Santo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados e houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Os apóstolos, desde o dia do Pentecoste, levaram a palavra do Evangelho, dando continuidade ao trabalho de evangelização mundial, visto que o Senhor Jesus Cristo limitou-se apenas na Palestina. Foi por isso que Jesus
acalmou os ânimos dos apóstolos. Em Mateus capítulo 10, versículo 5, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Pois é, irmãos, assim como o dia sucede à noite, após o ministério de Jesus, nasceu a igreja de Cristo. Em Atos, sempre que se fazia uma pregação inspirada, os ouvintes respondiam entrando na igreja em obediência à palavra pregada. Sempre que se fazia uma viagem missionária, igrejas eram deixadas em seus rastros, em novas áreas do mundo. Nas 3 viagens missionárias de Paulo, em Atos, plantaram-se igrejas por todo o mundo, desde Jerusalém até Ilírico. Assim diz na carta de Paulo para os Romanos, no capítulo 15, no versículo 19. Ninguém pode ler o livro de Atos dos Apóstolos sem observar novamente a inquestionável conclusão de que a igreja é o fruto da vinda à terra de Jesus. As epístolas do Novo Testamento salientam a aplicação da verdade de que a igreja é o fruto da vinda, morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Os evangelhos sustentam essas verdades, Atos a implica e as epístolas a aplicam. As epístolas, assim como toda a Bíblia, formam um manual de instruções de como responder à vinda de Cristo em obediência, amor e fé. Como diz Paulo por meio de Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A verdade é que podemos ler a Bíblia sem contudo usá-la. Podemos citar a Bíblia em cada conversa e lê-la cada dia, e ainda deixar de usá-la e aplicá-la em nossa vida. A verdadeira aplicação da Bíblia requer de nós segui-la de maneira prática, sendo a Igreja de Cristo. Somente quando nos tornamos aquilo que a Bíblia nos ensina a ser, estamos fazendo o uso apropriado e certo das Santas Escrituras. Por isso é que Paulo diz: devemos nos revestir de Cristo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 27. Meu irmão e minha irmã, Jesus derramou sangue para fundar a igreja. Ele disse isto também aos seus discípulos em seu ministério terrestre. No Evangelho de Mateus, capítulo 16 e 18, assim diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu irmão e minha irmã, é por este motivo que Jesus veio à terra. Ele veio quebrar as fronteiras que existiam. Ele veio unir todas as nações e formar a sua igreja, a Igreja de Cristo. No presente século, muitas igrejas estão surgindo e talvez o meu irmão ou a minha irmã se pergunte qual é a verdadeira igreja pela qual Cristo morreu. No Novo Testamento, meu irmão e minha irmã, a palavra igreja, ela não é usada para designar aquelas 4 paredes ou a casa de encontro para os cultos, mas sim a palavra igreja no Novo Testamento, ela é usada para descrever a pessoa, o crente. Você, meu irmão e minha irmã, é a igreja, a verdadeira igreja. Então gostaria que, em meio a tantas igrejas, irmão e minha irmã analisasse o caráter das pessoas, o objetivo, o propósito dessas igrejas ou pessoas. Pois Jesus disse que aquelas 4 paredes e aquela casa de encontro devemos chamar de casa de oração. Meu irmão e minha irmã, a igreja que é você é a razão pela qual Jesus Cristo veio à terra. Ele pede que você se junte a Ele em obediência, amor e fé, porque Cristo é a cabeça da igreja. E dizendo assim, digo que
Quando Cristo ultimou a sua missão cá na terra, ele pode dizer: Pai, fiz o que o Senhor me pediu, o propósito que o Senhor fez para mim. Melhor é viver poucos anos na terra servindo como a igreja, o organismo vivo de Cristo, o cabeça, do que uma vida longa num palácio e no final da vida poder dizer: vivi conforme os meus princípios. Tomara, meu irmão e minha irmã, que todos, na glória do Senhor, digamos: todos vivemos como a igreja de Cristo, glorificando a Deus, cumprindo os seus princípios e, com a ajuda do Espírito Santo, vivemos conforme a igreja de Cristo. Se gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do nosso canal e deixe o seu comentário. Que Deus te abençoe.